Olá, amigos. Estamos mais uma vez aqui no canal Nas Páginas da Bíblia, para dessa vez a gente falar aqui de um tema muito importante, né? A respeito do corpo de Moisés. O que aconteceu com o corpo do grande Moisés, né? O grande legislador, o grande profeta Moisés aí, admirado pelos judeus, pelos cristãos e também aí pelos islâmicos, né? O texto que nós temos como base aqui, porém vamos utilizar de outros para tentar argumentar sobre o que aconteceu com o corpo de Moisés, está em Deuteronômio, certo? Aqui no capítulo 34, que vai narrar aqui sua morte, né? Então no capítulo 34, a partir do versículo 1, nos diz assim: Então subiu Moisés das campinas de Moabe até o monte Nebo e ao cume de Pisga, que está de frente de Jericó. E o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan. O versículo 2 diz assim: E todo Naftali, né? E a terra de Efraim, Manassés, e toda a terra de Judá até o último mar. E o sul e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. Bom, no versículo 5, para dar uma adiantada aqui, o texto é bem claro, nos diz assim: Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. 6. Este o sepultou, né? Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, de frente de Bet-peor, e ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. Era Moisés da idade de 120 anos, né? Quando ele morreu. E os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu ele o seu vigor. É uma curiosidade aqui importante, entre seus ancestrais aí, Moisés, ele morre aí com 120 anos, foi um dos mais novos que morreu, né? O seu trisavô, o seu bisavô e o seu pai morreram aí com 137 anos. O próprio Arão, né, seu irmão, viveu 123 anos. Miriam, sua irmã, morreu com 126 anos. Então Moisés foi o mais novo aí em idade para morrer. Bom, após a gente ler esse texto aqui, nós temos um texto muito importante na carta de Judas a respeito desse grande legislador aí, né? Judas, irmão do Senhor, ele escreveu uma única carta, muito interessante a carta de Judas, onde ele cita aí alguns apócrifos, né? E também um fato curioso aqui sobre Moisés, né? Veja só o que diz, versículo 9. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor repreenda. Nós temos um fato aqui curioso, que após a morte de Moisés, Satanás quis tomar o corpo de Moisés, certo? Só que Deus intervém, o próprio Senhor, o próprio Jeová, quem sepultou Moisés, certo? E o local ele se torna desconhecido devido ao seguinte: Moisés era um cara muito querido lá pelos judeus e o local, se as pessoas soubessem onde realmente era a sua sepultura, ia ser um ponto de idolatria. Por isso que o local ficou oculto. E devido à sua fama, Satanás quis se apoderar do corpo de Moisés, né? Mas Deus não permitiu, né? Miguel aí ele é tido como um arcanjo, né? Só que a Bíblia não menciona só ele como arcanjo, existem outros anjos como praticamente essa categoria, né? Que é uma espécie de líder de anjo. Mas aqui é citado o arcanjo Miguel, né? Então, após a morte de Moisés, o diabo ele reivindica o corpo, né? Mas Deus intervém, tomando aí, enterrando, né? Sepultando na terra de Moabe. Um fato curioso é que Moisés ele não pode ter sido ressuscitado como primeiro, né? Porque isso invalidaria o que Jesus Cristo fez como primícias, né? Em 1 Coríntios 15, 20 e 23, nós vemos que as primícias daqueles que dormem foi Cristo, né? Então, muito provavelmente, Moisés
e todos os santos do Antigo Testamento, de Abel até Cristo, eles ascendem após a ressurreição de Cristo, quando ele leva o cativo ao cativeiro. Eu tenho um vídeo aí no canal falando onde estão as almas do ímpio e a alma do justo, certo? Então Moisés, ele não pode ter sido o primeiro, porque Cristo que foi a primícia daqueles que dormem, né? Só que tem um fato curioso também em Mateus, no capítulo 27, e versículo 52, nós temos um texto muito importante lá, né? Nos diz o seguinte, né? Após a morte de Cristo. Em Mateus 27, versículo 51, nos diz o seguinte: eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. Isso é um fato muito importante, viu? Versículo 53. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então, depois da ressurreição de Cristo Jesus, é que esses santos ressuscitaram. Muito provavelmente Moisés também veio nessa leva aí, né? A Bíblia não menciona o nome dele, né? Como eu já tinha explicado antes, eles não podiam ser antes de Cristo, porque Cristo, ele quem foi a primícia daqueles que dormem, certo? Então, o corpo de Moisés, ele permanece, queridos, no sentido incorruptível, vamos dizer assim, porque ele já foi ressuscitado aí, fazendo parte aí da ressurreição pós-Cristo, né? Muitos corpos daqueles que dormiam ascenderam, saindo lá daquele compartimento, como eu expliquei naquele outro vídeo, onde estão a alma do ímpio e do justo, que antigamente era no Sheol, né? Só que Cristo leva cativo o cativeiro, ele tira de lá aquelas pessoas, e muito provavelmente Moisés também foi lá. E o diabo não teve o poder de tocar no seu corpo, de acordo com a palavra de Deus, porque Deus não permitiu, tudo bem? Deixe o seu like e se inscreva no canal, nas páginas da Bíblia.